Olá, chegamos com mais um programa Conexão Acadêmica inédito e nesta semana nós iremos conversar sobre o Natal, uma festa cristã ou pagã. E você, o que você pensa a respeito disso? Mas antes você acompanha o nosso quadro Aconteceu. Todos os anos, a Faculdade Boas Novas, através do curso de Pedagogia, realiza o Dia da Socialização, onde alunos e professores do curso de Pedagogia se organizam para demonstrar trabalhos realizados durante o semestre. Para os alunos do 8º período, um momento único, onde algumas alunas foram selecionadas para apresentar seus trabalhos finais através dos banners. Falar em novas tecnologias é falar de inovação, é falar de evolução, é falar de conhecimento. Sempre o ser humano ele está em processo de evolução. Então essa pesquisa surgiu a partir do momento em que eu comecei a estagiar numa escola da O nosso quadro Aconteceu. E agora eu quero te convidar para acompanhar no próximo bloco uma entrevista com o professor Daniel Barros, que é historiador e teólogo da Faculdade Boas Novas, onde juntos nós iremos conversar sobre o Natal ser uma festa cristã ou pagã. Então não sai daí que tem mais conexão acadêmica para você. E já estamos de volta com o segundo bloco do programa e, como eu falei para vocês, o nosso tema hoje é Natal, uma festa cristã ou pagã? E para discorrer sobre esse tema, eu convido o professor Daniel Barros, que é teólogo e historiador. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao programa, mais uma vez, Conexão Acadêmica. Olá, Dan Lúcio, para mim é um prazer novamente estar de volta para conversar sobre um assunto tão importante. E aí a gente está vivendo nesses dias a chegada de mais um Natal, e com ele vem sempre a polêmica, e aí eu te pergunto, o Natal é uma festa cristã ou pagã? Eu responderia que o Natal é uma festa cristã e pagã, né? Porque as duas considerações são válidas e a gente precisa abordar um pouquinho sobre cada uma delas para entendermos, né? Acredito que responder se é cristã ou pagã não seria a maneira mais correta. A questão da festa do Natal como uma festa cristã está instituída há milênios, há séculos, né, há mais de um milênio, podemos dizer assim, e há séculos, porque se infundiu na cultura cristã valores relacionados ao nascimento de Cristo, relacionados à importância que cada cristão deveria dar a esse evento histórico, que seria o nascimento de Cristo, uma vez que a vinda ou o nascimento de Cristo está bem relacionado com a plenitude dos tempos, mas muito mais no sentido de adequar-se com aquilo que a igreja, na época, encontrava nos diferentes segmentos, ou podemos dizer, ambientes que ela se encontrava. Isso a gente pode chamar, no decorrer da história, de uma chamada aculturação. A festa ela foi aculturada, né? No sentido de que foi assimilada pela igreja como algo legítimo e podemos afirmar que assim o é. Não é difícil você passar séculos tendo determinado comportamento, hábito e mudar de uma hora para outra. Mas há toda uma consideração em torno do nascimento como algo histórico para a igreja, da vinda do Messias, a encarnação do Verbo. Parte daí, né? Os primeiros capítulos ali dos evangélicos relatando essa experiência, com muitos detalhes, inclusive,
que vira até filme, né? Da saga do menino Jesus nascendo ali numa estrebaria, com seu pai e sua mãe fugindo, né, de uma perseguição. Enfim, ganha contornos assim de uma história muito brilhante, por assim dizer. Eu acho que começa por ali a legitimidade dessa festa, né? Antes de nós entrarmos propriamente dito no Natal cristão, abrir um parênteses para a gente comparar que normalmente o próprio Jesus, ele sugere, como na época seria, que se comemorássemos ou não comemorássemos, mas lembrássemos a morte dele, não o nascimento dele. Porque com o passar do tempo ficou frisado, talvez só no mundo ocidental, começando lá naquela época, a trabalhar a comemoração desse nascimento? Isso era um costume, não dentro da igreja cristã, mas um costume de civilizações antigas. Podemos citar aqui o Egito. O Egito era uma civilização que há sempre uma relação dela com o povo judeu e depois com o povo cristão também, mas que lá sim o faraó tinha como a prerrogativa de comemorar o seu nascimento, a festa no dia do seu nascimento. Então, como eu falei, a partir do momento que a igreja foi conquistando novos territórios, né, no sentido de dizer geograficamente mesmo, novas conversões começaram a acontecer no decorrer desse avanço do cristianismo na história. Ali ela encontrava diversas culturas ou hábitos, né, dessas nações, desses povos não conquistados. Então a igreja acabou infundindo para si também essa função de celebrar o nascimento, não mais de um faraó, de um personagem que era muito considerado, mas era um homem, né? Mas sim considerar que o nascimento do verdadeiro homem, ou o verdadeiro Deus, pudesse ser realmente comemorado. Aí me levanta uma preocupação, professor. Se a igreja chega e se a cultura da cultura do outro, ela erra. Se ela não faz, quando ela vem para cá com os jesuítas, ela já não adota a cultura e já sai, choca, ela erra também. E aí o que fazer? Pois é, por isso que o debate é polêmico, e eu dizia no início, respondendo a sua pergunta, os dois, né? É pagã e é cristã. Essa questão de infundir uma fé na cultura do outro, isso a antropologia ela vai questionar, não é? Porque hoje principalmente está muito em voga isso. A cultura do outro deve ser preservada. Nós temos aí os debates em torno da questão indígena no Brasil até hoje. Acredito que é da mesma forma, mas como eu vou então compartilhar uma fé que desde o seu início Jesus mesmo diz que deve ser compartilhada em todos os lugares, né? A polêmica começa aí. A questão não é infundir de maneira arbitrária, talvez esteja muito mais relacionada a como fazer isso, como lidar com isso. Eu acho que a transmissão da fé cristã a um povo diferente não deve ser de maneira radical, de maneira dogmática, toda estruturada, no sentido de arrasar as convicções do outro. Isso, como eu falava para você, né, é muito mais relacionado ao comportamento, aquilo que eu vou transmitir para a pessoa no comportamento, não pelo muito falar. Até porque o cristianismo não tem essa característica de impor e nem querer quebrar nada de ninguém. Não deveria ter, né? Mas a gente sabe que tem. A gente vai pesquisar a história, você mesmo acabou de citar, o catolicismo no Brasil foi assim, né? A implantação do catolicismo no Brasil foi assim. Tanto é que depois, quando houve a possibilidade de outras denominações, por assim dizer, cristãs, virem para cá, elas foram perseguidas pela própria igreja que aqui se instalara. Então, o correto não deveria ser. Hoje, nós, como você bem aplicou, o verdadeiro sentido da função da fé, do compartilhar a fé, deveria ser de maneira espontânea. É isso que Jesus sempre fez, não é? Vamos então, professor, tornar prático e pontuar o Natal cristão primeiramente. O Natal cristão é um momento em que, como eu falei, está aculturado, não vai de forma alguma hoje, qualquer estudo que alguém possa trazer aí, sistemático ou não, abordando questões históricas, não vai mudar muita coisa, vai trazer polêmica, como a gente sabe,
Mas as igrejas históricas, tradicionais, desde o catolicismo, desde as igrejas protestantes da Reforma, as igrejas já do século XVIII em diante, a era do denominacionalismo, aí as igrejas todas vão assimilar isso tranquilamente. Hoje, as grandes denominações do Brasil celebram o Natal e veem nesse momento, independente da sua origem, um momento em que as pessoas acabam parando para pensar em Deus, embora haja toda aquela movimentação comercial, mercadológica do momento, que é funcional também, não é? Mas as pessoas acabam, muitos eventos acontecem, pessoas ali, é sob esse ponto de vista que essas igrejas legitimam a celebração da festa cristã, do Natal. Então, as pessoas ter a oportunidade de apresentar uma peça, um teatro, um evento muito grande, em que as pessoas venham pensar realmente em suas vidas, porque o nascimento de Jesus foi por uma causa principal, ele morrer na cruz do Calvário para salvar pecadores. Então, a partir daí, há uma deixa, um momento propício para isso. E isso é propagado aí, as igrejas elas fazem isso. E eu afirmo com legitimidade, isso foi aculturado dentro de todo cristão ocidental. E onde estaria o paganismo no Natal? O lado contrário está muito relacionado a um estudo mais minucioso de origem, como eu já dei algumas inferências aqui a respeito das nações pagãs, por assim dizer. Esse nome pagão é denotado pelo próprio cristianismo, porque não eram cristãos, mas que estavam ali no decorrer dos séculos, a partir da oficialização do cristianismo, que data de 380, né, por Teodósio, o imperador cristão, que vai realmente oficializar o cristianismo. Constantino antes faz um bem muito grande a todas as religiões do mundo, né, até o mundo pagão, que é tornar livre o culto de todas as religiões. Mas a partir do momento que o cristianismo outrora era perseguido, agora se torna, por assim dizer, livre, uma religião, como eles chamavam em Roma, né, lícita, ou seja, legal. E depois desse momento de Constantino, lá em Teodósio, ela se torna agora oficial, significa que todas as demais não são legais, ou seja, são ilegais. A partir do momento que a igreja avança nesses novos territórios, são encontrados diversos aspectos de hábitos culturais dessas nações, como a própria origem do dia 25 de dezembro, que estava relacionado ao nascimento do Deus Sol, em muitas culturas pagãs da antiguidade, e que esse Deus, é impressionante até a relação que há com o menino Jesus, né? Esse Deus Sol, que é personificado na figura de uma criança com uma mãe no colo de uma mãe, não é? Então a igreja, ao perceber ao se aproximar dessas culturas, ver elementos ali interessantes, a igreja associa aqueles elementos a uma verdade que ela prega. Ou seja, o menino, na verdade, não é o Deus Sol que está no colo de uma mulher. É o menino Jesus, o verdadeiro Deus. A mulher não é Ísis, como era chamada lá no Egito, ou Semíramis, né? Também em outras regiões, ou Diana em outras regiões, mas é Maria, a mãe de Jesus. Então, a partir do momento que eu personifico essa imagem com o menino no colo, eu transfiro para essas nações não conquistadas ao cristianismo o verdadeiro sentido daquilo que eles celebravam. Então a igreja começa a aplicar. Eu trouxe aqui, aproveitar essa deixa, algumas citações interessantes de momentos históricos da igreja nesse momento. Tem dois em especial, que é Clemente e Orígenes, que eram considerados os pais alexandrinos. E diga-se de passagem, o cristianismo nesse momento, quando a gente fala pai de Alexandria, Alexandria é uma cidade cosmopolita e que está ali lidando com todas as filosofias do mundo, e os pais da igreja, por assim dizer, são homens bem preparados, intelectuais, né? Ao contrário do que se imagina, que a igreja não teve homens que tivessem essa proeminência intelectual, teve. E Clemente, ele na época, já no século II, né, no século II, ele já falava o seguinte, que se referir a buscar especulações em torno da data do nascimento de Cristo era algo supersticioso. O discípulo dele, Orígenes, que vai ser tão grande quanto o mestre dele, no século III, ele considerava ridícula a ideia de se fixar uma data natalícia para o Senhor e se referia a isso como algo pecaminoso.
E o Agostinho, mais ou menos 100 anos depois, que é considerado o maior pai da Igreja Antiga, ele vai dizer que, ele vai registrar que o povo estava tão determinado a ter festas que o clero se sujeitou a isso. Então, a conversão em massa de grandes povos vai levar a igreja, de certa forma, a ter alguma conivência nisso e dar ao povo as festas que ele quer. Mais recentemente, um autor irlandês chamado Darby, ele diz o seguinte, também lida com a questão das origens, né? A igreja criou as festas chamadas cristãs para substituir as pagãs, paganizando o cristianismo, a fim de manter satisfeitas as mentes carnais do povo. Ou seja, essa aculturação, a evolução da aculturação que eu acabei de falar que é legítima hoje, ela se deu por uma assimilação daquilo que o paganismo fazia. E a igreja foi permissiva diante disso. É isso que a gente consegue perceber. Dentro desse universo de hábitos e de costumes desse povo, há muitas relações com a questão da árvore de Natal, do sino, da guirlanda, que nós poderíamos até passar um programa todo falando só sobre esses símbolos. Tudo tem uma relação ali que vai ter alguma conotação com alguma questão pagã. E aí isso cria-se um conflito na cabeça do cristão ao perceber isso. Era justamente a minha maior preocupação. Esse cristão que agora, digamos, que é conhecedor dessa verdade que para ele passou, vai mudar a vida dele, mas o mundo em redor não mudou. Como ele deve proceder em família, com amigos, no trabalho? É por isso que a questão aqui acadêmica mesmo que eu estou tentando colocar ensina muito a esse cristão que você está falando, porque construir aqui uma categoria exclusiva em torno do Natal, de que o Natal é legítimo totalmente, de que o paganismo não tem nada a ver, é exagero. Construir uma ideia de que o Natal é pagão por essência e de que há ali a concentração, como muitos dizem, de demônios e de instituições malignas em torno daquilo ali e de que não tem nada a ver